Certinho? Tá ok? Tá ok. Então tá certo, Marilu. Vamos que vamos. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a situação. Bom, vamos lá então. Deixa eu tirar aqui essa minha máscara, né? E vamos que vamos. Pessoal, boa noite para todos vocês. Boa noite aí para os companheiros de exército, né, brasileiro que estão aí espalhados por todo o Brasil praticamente e que estão aí na expectativa agora de fazer a prova do CHQO. Eu sou o professor Rafael Carvalho, tá, pessoal? Eu sou professor de Geografia. Vocês têm aí um programa grande de Geografia do Brasil a cumprir. Ainda bem que é só a parte de Geografia. Porém, quando a gente fala ainda bem, é porque tem, né, a parte da Geografia geral, tem a Geografia técnica, nós temos a Geopolítica, que é um mundo gigantesco, mas que não está no programa de vocês. O que atende, né, que está lá no programa de vocês é a Geografia do Brasil. Mas isso não quer dizer que seja pouca coisa, pelo contrário, tá, pessoal? A gente acaba, quando pega ali a FOG de vocês, a gente, analisando, a gente vê que é muita coisa, tá, pessoal? Nós temos grandes temáticas, tanto na parte da Geografia Física, quanto na parte da Geografia Humana. Tá? A geografia física, obviamente, é uma parte da geografia que ela é muito mais técnica, ela é muito mais conceitual, ela é mais específica, né, do próprio geógrafo, como a parte da geografia humana, não que não seja específica do geógrafo, mas é uma parte do conteúdo que, de uma forma geral, o cidadão atento, o cidadão que lê, o cidadão que estuda, ele tem mais contato. Afinal de contas, a gente vai falar do espaço urbano, do espaço agrário, da indústria, dos meios de transporte, das fontes de energia, que obviamente são temáticas que competem ao geógrafo, porém há várias outras áreas também do conhecimento e, né, de forma geral também. Tá, pessoal? Então o programa é grande, o programa é importante e a gente vai ter que dar, de fato, uma acelerada de agora, desse finalzinho de janeiro, até a prova de vocês, para que a gente possa cumprir todo o programa, tá bom, pessoal? A FOG de vocês, ela prevê 5 eixos estruturantes, tá, pessoal? Alguns eixos são mais extensos do que outros, em termos de conteúdo, e nós vamos cumprir, tá, essa FOG não de forma com que está numerada lá na FOG. O eixo 1, depois vamos certinho para o eixo 2, depois vamos para o eixo 3. Não. Por quê? Porque está lá enumerado de uma forma que, didaticamente falando, pessoal, não é muito interessante, tá? Não é muito profícuo, né, a gente seguir aquela ordem lá. Então a gente vai falar, né, uma temática aqui, por exemplo, o território brasileiro. Quando a gente falar aqui do território brasileiro, que a gente acabar o território brasileiro, eu pego a FOG aqui junto com vocês e eu vou lá, olha aí, pessoal, marquem aí, ó, trabalhamos o assunto tal do eixo 1 e o assunto tal do eixo 3. E aí a gente vai lá marcando tudo que a gente for trabalhando, tá, pessoal? A minha especialidade é Geografia do Brasil. Ao longo dos mais de 20 anos aí como geógrafo, né, e professor, eu me especializei nisso e estou aqui para tentar dar uma mão, tá, pessoal, para vocês na atualização, nas informações, na interpretação dessas informações, dar uma dica daqui, uma dica da colar, para que vocês obtenham aí êxito nessa prova, que eu sei que é uma prova extremamente importante para a continuidade da carreira de vocês. Tá bom, pessoal? Beleza? Gente, um outro ponto fundamental, vamos estudar, vamos organizar esse estudo. É muito bacana a gente ver o resultado dos nossos estudantes aqui, recebendo as mensagens no WhatsApp depois. Pô, professor, valeu, pô, queria agradecer aí, pô, pela aula, pelas ideias, pelas dicas, consegui passar, né, já na primeira ou que seja na segunda tentativa, aquela coisa toda não importa, né, o importante é passar, enfim, ter essa possibilidade de avançar na carreira, mas para isso, pessoal, tem que estudar, não tem como, né, a gente pegar uma prova dessa e achar que vai cair no colo. E tem que ler, pessoal. Por quê? Porque eu trago um assunto
Só que a partir daquele assunto, ele pode ser esmiuçado. Então, eu vou dar um exemplo já disso aqui. Gente, a gente vai parar aqui para falar sobre matriz de transportes no Brasil. O conjunto, né, de modais de transportes que nós utilizamos aqui para cuidar das questões logísticas dentro do nosso território. A gente vai falar do rodoviário, a gente fala do ferroviário, mas pessoal, a gente não pode aqui na nossa aula esmiuçar cada um deles, porque senão vai uma aula para cada matriz, para cada modal de transporte. Imagina, não tem como, só se a gente tivesse 2 anos aqui de cursinho para fazer isso. Então a gente vai falar da matriz, o que é a importância, vamos falar de vantagens, desvantagens da política rodoviarista, aquela coisa toda. E nesse momento desse assunto, o estudante tem que estar lá, ó, pegando os livros. Eu vou trazendo esses livros da FOG, tá, pessoal, ao longo das aulas, vou apresentando para vocês, vou mostrando. É importantíssimo seguir a bibliografia. A prova do CHQO, pessoal, ela vai, nos últimos, todos os anos assim que eu tenho acompanhado, que eu tenho trabalhado com vocês, né, nessa questão dessa prova, ela é ipsis literis o que está na bibliografia. Muitas vezes fica até uma coisa assim um pouco, né, engessada, enrijecida demais, porque os caras vão lá, pegam um trecho do livro, tiram do livro e botam na prova. Muda ali alguma coisa para tornar o item errado, né? Copia e cola para botar o item correto. Então, assim, tem que seguir o que está lá na FOG de vocês. 3 livrinhos, pô, começa aí, pessoal, tá se preparando, começando a se preparar, vai no sebo, tenta achar um livro desse, pô. Tenta comprar um livro desse aí e tal, que tá lá, começa aí. E aí a gente tá aqui trabalhando o conteúdo, você tá lá no seu livro debuiando. Tá lá, ó, né, baixando porrete no conteúdo. Aí pronto, aí é sucesso. Tranquilo, pessoal? E aí, obviamente, vou dando umas dicas. A primeira grande dica, e talvez a maior de todas as dicas, pessoal, que eu posso dar para alguém que esteja, né, prestes a fazer um concurso, uma prova que tenha um conteúdo de geografia e que não seja do ramo, é que vocês têm que desenvolver noção espacial do território brasileiro. O que é isso, gente? Gostaria muito que vocês anotassem essa dica. É pensar um tema no Brasil e ver um mapa agora. Ó, eu estou olhando para a câmera, mas entre o meu olhar para a câmera, pessoal, eu estou vendo aqui na minha frente um mapa do Brasil. Eu olho para lá, eu estou falando de quê? De transportes. Eu estou vendo o mapa do Brasil aqui, ó, a rede de transportes aqui. Eu estou falando de quê? Domínios morfoclimáticos, Mata Atlântica, mares de morros, cerrado, né? Essa coisa toda. Eu olho para cá, eu estou vendo um mapa do Brasil e a distribuição dos domínios morfoclimáticos. Gente, essa noção espacial, muitas vezes, ela sozinha responde uma questão. Isso é uma habilidade. Ninguém vai pegar um mapa e vai decorar. É uma habilidade, é como jogar basquete. Ninguém chega para você e te explica como é que é o jogo, você lá, vai lá e joga, faz aquele jogo plástico, dá um toco, um arremesso, uma cesta de 3, aquela coisa toda. Você já viram o jogo de basquete de quem não sabe jogar, gente? Coisas horrorosas que é aquilo. Meu Deus, é impossível tu assistir. Para jogar igual aqueles caras lá da NBA jogam, você tem que jogar basquete demais para você chegar no nível daquele. Olhar o mapa do Brasil em qualquer lugar e projetar ele na tua cabeça é a mesma coisa, é uma habilidade. Ninguém resolve isso em um dia. Ninguém pega um mapa e decora em um dia. Não, você vai desenvolver essa habilidade, essa noção espacial. Vou dar um exemplo para vocês aqui, concreto, real, já da importância disso. Eu pego lá uma questão falando sobre a distribuição da mata dos cocais. E aí vem as alternativas na questão. Aí quando eu pego lá as alternativas na questão, por mata dos cocais, onde é que está isso? O que a minha noção espacial me fala sobre isso? A mata dos cocais, ela está concentrada, ela é um ecótono transicional, tá, pessoal? A gente vai falar depois o que é isso. Um ecótono transicional. Um ecótono, pessoal, é um lugar, né, que eu tenho características mescladas de biomas diferentes. Por isso que a gente chama de ecótono transicional. É a transição de um bioma para o outro. Por exemplo, de
Cerrado para Floresta Amazônica. De Mata Atlântica para Cerrado. Tá? De Caatinga para Cerrado. De Caatinga para Mata Atlântica. Isso é um ecótono. Tá? Ecótono transicional. Aí quando eu falo da Mata dos Cocais, onde é que está a Mata dos Cocais? Aí eu coloco lá as alternativas embaixo. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro. Porra. Rio de Janeiro, porra? Não, calma aí. Eu sei. Eu lembro, Mata dos Cocais está lá naquela transição ali. Ela está concentrada do Maranhão ali, ó, para o Pará. Mas ela pega ali uma parte do Piauí, se estende até o Ceará e tem registros também no Rio Grande do Norte. Então está bem lá no norte do território brasileiro, se estendendo até o Rio Grande do Norte. Aí na minha alternativa apareceu o Rio de Janeiro, calma aí, olha a minha noção espacial. Eu não preciso ter decorado que a Mata dos Cocais está presente no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Não precisa ter decorado. Basta eu ter uma noção espacial. Eu sei que ela está ali naquela região. Então, Rio de Janeiro, acabou. Esse item não pode ser. Só que eu pego os outros 3 itens, dos 5, e 3 itens eu vejo que está lá Rio de Janeiro. Então, essa tá fora, pô. De 5 alternativas, eu já eliminei de cara 3, só restaram 2. Noção espacial. É uma habilidade. Professor, e como é que a gente desenvolve essa habilidade em tão pouco tempo? Olhar para o mapa. Tudo que tu estudar em geografia, tu vai olhar para o mapa. Pode ser em história também. Olha e joga no mapa. Olha e joga no mapa. A gente fecha os olhos, bota a mão na nossa frente. Cara, eu tô vendo minha mão perfeitamente. Mas por quê? Eu convivo com esse troço há mais de 40 anos, pô. Então eu consigo, na minha mente, projetar a minha mão, sem que necessariamente meus olhos estejam vendo. A mesma coisa é o território brasileiro. Para mim, que sou geógrafo, obviamente, isso é muito tranquilo. Para vocês que não são geógrafos, tem que desenvolver, então, essa habilidade. Tem que melhorar essa habilidade. Tranquilo, pessoal? E é uma coisa que ajuda muito. Professor, e qual é a dica para a gente desenvolver essa habilidade? Vocês vão no Google, vocês vão digitar lá, ó, mapa mudo do Brasil. Tranquilo, pessoal? Mapa mudo do Brasil. O que é isso? O que é um mapa mudo? É um mapa que não fala. E os mapas falam, mas eles falam como? Com um conjunto de informações que estão ali representadas. Um mapa pode ser mais rico do que um livro inteiro. Basta eu saber interpretar os seus elementos cartográficos. Um mapa mudo, então, é um mapa que não fala, ou seja, que não tem informação. Ele só tem um contorno. Então você vai pegar um mapa mudo do Brasil. Ele só apresenta os contornos dos estados. E o que você vai fazer com esse mapa? Você vai imprimir e vai fazer uma cópia. 20 cópias. Imprime e faz 20 cópias. Ou então imprime lá as 20 cópias. Depende aí de cada um, do recurso de cada um. E o que você vai fazer com essas cópias? Tudo que você estudar, tudo que a gente for estudando, você vai desenhando no seu mapa. Então vamos lá para o exemplo aqui, ó. Peguei lá o meu mapa mudo. Pô, eu estudei o quê? A matriz de transportes. Eu venho aqui e rabisco a matriz de transporte. A matriz rodoviária, onde é que está concentrada a malha rodoviária do Brasil? Eu risco aqui. Onde é que está a ferroviária? Eu risco aqui. Em algum momento, fazendo essa representação, eu vou fazer isso aqui, ó. Ferrovia Serra dos Carajás, está aqui, ó. É a ferrovia da Vale do Rio Doce, que sai da região sul do Pará, da Serra dos Carajás, e vai até o porto no Maranhão, o porto de Itaqui do Maranhão. O que é que se escoa por essa ferrovia? Minério de ferro. Pronto, estou representando. Aí daqui a pouco eu faço a ferrovia Centro-Atlântica. Pronto, esse negócio eu estou introjetando tudo isso. Quando chegar lá na prova,
Cai lá uma questão sobre ferrovia. Porra, eu tenho um campo visual daquilo. Eu não estou no escuro. Aí eu estudo os biomas. Melhor, no nosso caso, nós vamos estudar os domínios morfoclimáticos. Aí eu estou estudando lá as características do cerrado. Eu faço um outro mapa, pô. Eu pego um outro mapa, vou lá. Cerrado nuclear. Pô, cerrado nuclear é essa mancha de cerrado que está aqui. Como assim, professor? Cerrado nuclear? Tem aqui, ó. Tem cerrado aqui também, ó. Então tem que ter cuidado. Se eu pego e faço isso, e pego lá uma questão falando de manchas de cerrado em Roraima, qual é a tendência inicial? Cerrado em Roraima? Tá errado. Cerrado é aqui na nossa região. Roraima é floresta amazônica. Errado. Não, tá certo. Tem cerrado em Roraima. Tem cerrado no Amapá. Esse cerrado aqui da região central do Brasil é o cerrado nuclear. Quem está aqui? Pô, pega um pouco de São Paulo, pega Minas Gerais, pega o Mato Grosso do Sul, pega Mato Grosso, pega Goiás, Distrito Federal, pega Bahia, pega Tocantins. Pô, os estados que tem cerrado. Como que eu sei? É porque eu decorei quem tem cerrado? Não, pô. É campo visual. Por quê? Porque eu tenho o campo visual dos estados brasileiros e tenho o campo visual do cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia. Então é por isso que eu sei. A mesma coisa com clima. Estudou o clima? Pá, desenha os climas, pô. Em cima de quê? Dos estados. Daqui a pouco você vai visualizar cada estado brasileiro e sua condição climática. Gente, é a maior dica que eu posso dar para qualquer não geógrafo que vai fazer um concurso. E eu digo não geógrafo porque, óbvio, o geógrafo ele passa a desenvolver essa habilidade desde a época de graduação. Então o geógrafo ele tem isso, é da formação dele, é da natureza do geógrafo. Para vocês que não são geógrafos, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, que pode ser melhorada, que pode ser aperfeiçoada. Talvez muitos tenham, mas pode aperfeiçoar mais. Com o quê? Com as temáticas. Então você vai pegar 20 mapas mudos e tudo que tu estudar de geografia, você vai colocar lá. Indústria, coloca ali. Urbanização, coloca aqui. Onde estão as principais cidades do Brasil, as metrópoles brasileiras? Nós vamos estudar as 15 metrópoles no Brasil. Não as características de cada uma, obviamente que não. Mas vamos estudar o que é a metrópole, suas características e quais são as 15 no Brasil. Onde é que elas estão? Pô, automaticamente eu vou associar a presença das metrópoles com outros fenômenos. A concentração da malha rodoviária. Porque se eu pegar a malha rodoviária e colocar ela aqui, eu vou ver que ela vai ficar muito densa aqui, ó. Aqui ela é muito densa. Aí eu venho aqui e coloco. Pô, vamos lá, rapidamente aqui, só para ilustrar. Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, só no litoral ou próximo a ele nós temos todas essas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Campinas. Campinas é uma metrópole também. Das 15 metrópoles brasileiras, 12 estão aqui na faixa litorânea. Brasília, no interior. Manaus, no interior. Belém, posso considerar também que é faixa litorânea. Então até aumenta aqui. Pô, mas calma aí. Aí eu já estou associando a presença de metrópoles com o sistema rodoviário, por exemplo, o maior desmatamento do domínio morfoclimático que está aqui. Quem é? Mata Atlântica. Calma lá, para lá. Você está vendo que eu começo a conectar as ideias? Conforme eu for estudando cada temática, colocando isso no Brasil, desenvolvendo a noção espacial, gente, aí é 10, pô. Aí é covardia. Aí fica muito mais fácil a gente fazer uma prova. Tá bom, pessoal? Então, a primeira grande dica do curso, antes de explicar nada, qualquer outra coisa, tô dando, talvez, a maior dica que eu posso passar para vocês. Mapa mudo do Brasil. Importante também, tá? Posicione o Brasil bem na América. E aí é isso que eu estou falando. É olhar para um lugar, é olhar para qualquer canto, mas você consegue projetar o mapa do Brasil. Então quando a gente pega o litoral brasileiro, tem gente que não tem noção do litoral brasileiro, pessoal. Olha lá. Amapá é o primeiro estado no extremo norte que tem faixa litorânea. Amapá, depois o Pará.
Depois, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acabou o litoral brasileiro. Isso está guardado, está memorizado? Eu estou olhando o mapa, eu estou copiando do mapa. Ó, entra aqui o canal de comunicação, eu projeto o mapa aqui na minha frente. Eu fui vendo, pô, cada estado aqui no mapa, é covardia, né? Imagina, eu fazendo a prova com um mapa na minha frente e todas essas informações. É óbvio que eu vou melhor na prova. Eu tenho que desenvolver a técnica para ver, sem usar o celular, sem usar o papel, que é a cola. Não estou fora, estou eliminado. Mas se eu posso ver do meu cérebro, aí não é cola. Aí eu posso. Então, em qualquer momento, eu projeto o mapa do Brasil, onde eu quero, e eu coloco as informações nesse mapa de acordo com o que eu quero. Pronto, é por isso que eu consigo interpretar, analisar, julgar uma questão com mais facilidade. Estou dando essa dica para vocês. Tá bom, pessoal? Recomendo, anotem aí, é uma dica extremamente importante, tá, pessoal? E aí, aula a aula, eu vou trazendo a foto, vou mostrando no livro, vou indicando algum livro, tal, aquela coisa toda, pra gente ir se acostumando, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos pra nossa primeira aula. Hoje, dia... Ih, rapaz, 27 ou é 28, hein? Ih, rapaz, arrochou o cabra, ó. 27. Hoje, 27 de janeiro de 2022, tá, pessoal? Nós vamos aqui pra Geografia do Brasil, tá? Que é o que está lá na FOG de vocês, e eu sou o professor Rafael Carvalho, ou simplesmente Rafael, né, pessoal? Tranquilo? Por onde que a gente começa? Então, de tudo isso, por aquilo que eu acredito ser a base de um Estado-nação, a base do país. O que é a base do país? É o seu território. Não tem país sem território. É óbvio que não tem país sem povo. Todo país tem um povo. Todo país tem um território. São as bases constituintes de um país, pessoal. Tranquilo? E obviamente, então, que a gente tem que saber o que é o território. E principalmente, algumas das características do território brasileiro. O Brasil tem um conjunto de características que se destacam e que nós temos que saber. Pessoal? O tamanho, a localização, os pontos extremos, aquilo que a gente chama de amplitude latitudinal, norte e sul, e longitudinal, leste-oeste. São algumas dessas características que a gente tem que saber para que a gente possa interpretar algumas questões. Então a gente começa pelo território brasileiro, tá bom, pessoal? É o nosso primeiro grande tópico aqui do nosso curso. Então vamos lá. O território brasileiro. Primeiro ponto, pessoal, aqui um ponto-chave. Conceitos iniciais. E obviamente aqui o primeiro conceito é o próprio conceito de território. Tranquilo, pessoal? Então a primeira coisa, estamos falando de território, características de território. Daqui a pouco eu estou falando um monte de coisa de território, mas eu não parei para refletir o que é o território. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá, pessoal? Todo estudo que a gente faz é extremamente importante eu fazer uma revisão conceitual. Então vou falar de espaço agrário brasileiro. O que é agrário? Vou falar de urbanização no Brasil. O que é urbanização? Porque eu não posso cair nas armadilhas. Uma coisa é urbanização, outra coisa é crescimento urbano, outra coisa é urbanismo. Eu tenho que diferenciar, pô. Uma coisa é agrária, outra coisa é agrícola. Eu tenho que diferenciar. Então, tudo que a gente vai estudar, pessoal, a gente tem que buscar essa revisão conceitual. Porque senão daqui a pouco eu estou naquela onda
aí da galera meio out, né? Eu estou estudando uma coisa que eu não sei nem o que é aquilo, a conceituação daquilo. Então, primeira coisa, conceitos iniciais. E aqui no nosso caso, o conceito de território. De uma forma simples, pessoal, território é uma parte, ó, é uma parte delimitada do espaço geográfico que está sob o domínio olha lá, pessoal, o conceitozinho mais simples de território. A simplicidade muitas vezes é o segredo da coisa, né? A gente não... É um concurso. Vocês não querem ser geógrafos. Vocês querem passar numa prova para continuar com a vida acadêmica aí, né? Profissional de vocês, na verdade. Então, é ser um pouco prático, um pouco mais simples. Pessoal, é uma parte delimitada, ou seja, tem começo e tem fim, são as fronteiras, pô. Todo território tem começo e tem fim. Ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, ele pode ser esquisito, do jeito que for. Mas ele tem começo e tem fim. Tranquilo? Então, a ideia do limite tem que estar presente no território. Eu posso tirar delimitado, pode colocar uma parte, né, estabelecido por fronteiras. A mesma ideia. Uma parte delimitada do espaço geográfico. Aí, obviamente, que aqui já pega. Eu estou estudando um conceito para ter a clareza e dentro desse conceito me dá um termo ou uma palavra que daí me gera outra dificuldade. Então eu tenho que ir lá e tenho que sanar essa dificuldade. Estudar é isso. Espaço geográfico é todo o espaço criado, modificado pelo homem e suas atividades. Indústria, transporte, comércio, desmatamento, tudo. Todo o espaço que de alguma forma foi transformado, foi criado, foi alterado, foi modificado pelo homem diretamente, ou sofre com as consequências das suas ações, constitui aquilo que a gente chama de espaço geográfico. Professor Rafael, então calma aí. Toda a superfície do planeta constitui-se como espaço geográfico? Sim. Professor, mas tem alguns lugares que a presença humana não se faz ali, mas as consequências das atividades humanas já chegaram em todos os cantos. Por exemplo, o derretimento da calota polar. O homem não precisa estar lá, mas as consequências de suas atividades já têm gerado questão do aquecimento global, tal, aquela coisa toda. Então olha lá as consequências já das atividades humanas. Então toda a superfície do planeta constitui aquilo que a gente chama de espaço geográfico, que é o espaço resultante da ação humana. Aí volta para o conceito de território agora. É uma parte delimitada do espaço geográfico. Então eu pego toda a superfície do planeta, que é o espaço geográfico, e aqui eu tenho uma parte delimitada. Tem começo e tem fim. Isso é um território, desde que esteja sobre o domínio, sobre o poder, sobre o controle de um ou mais povos. Desde que nessa parte delimitada tenha um ou mais povos exercendo o poder, o controle, que é aquilo que a gente chama de soberania. É o poder supremo que um povo exerce sobre o seu território. Então veja, eu estou falando de território, mas me apareceram ali fronteira, espaço geográfico, soberania. Sacaram, pessoal? Eu vou expandindo. Eu vou me conectando ao conceito. Então, ó, território é uma parte delimitada do espaço geográfico que está sob o domínio de um ou mais povos. Professor, tem povo que não tem território? Tem. Tem povo que tem território, mas não tem soberania. Tem povo que tem território e tem soberania, mas não tem reconhecimento internacional. Por isso não constitui um país. Os bascos, os curdos, os palestinos são exemplos de povos
que não constituem um país. Por quê? Porque não tem soberania sobre o território, ou porque não tem um governo reconhecido pela comunidade internacional. Então, território, pessoal, é a base constituinte de um país. E povo, obviamente, é o conjunto de indivíduos que compartilham traços culturais semelhantes. Quando eu falo de povo, eu estou falando de uma questão qualitativa. Eu estou falando de características. Eu estou falando de qualidades. Isso é povo, cultura. Povo é um conjunto de indivíduos que compartilham traços culturais semelhantes. Língua, culinária, a música, a dança. Traços culturais semelhantes, não necessariamente iguais. Isso é um povo. Podem ser 5 pessoas. Podem ser 30 milhões de pessoas. É um povo, pode ser até mais. Não importa a quantidade, importa a qualidade, as características. Isso é povo. Diferente de população, pô. População é número. População do Brasil, 211 milhões de habitantes. Quantidade, não me importa as características. O povo brasileiro, eu não vou falar de número, eu vou falar de características. O povo brasileiro é assim, o povo brasileiro é assado. Bacana? Povo e população são conceitos diferentes, não podem ser confundidos. Está aqui então o nosso primeiro conjunto de conceitos. Vejam, eu escrevi o conceito de território, mas dele nós partimos para vários outros conceitos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, fechou. Vamos tocando o barco, hein? Vamos seguindo aí, pessoal. Vou apagar aqui para a gente poder continuar. Então, nós vimos aqui um conjunto de conceitos e aí vem o nosso questionamento, né, pessoal? Nós somos um país, Brasil. Por quê? Temos um povo, temos um território, temos uma soberania, temos um governo reconhecido, né, pessoal? Um governo legalmente estabelecido pelas regras do país e a comunidade internacional nos reconhece. Tanto nos reconhece que nós estamos lá, um país membro da Organização das Nações Unidas. Porque esse reconhecimento internacional, ele vem por meio da ONU, tá, pessoal? Agora, a gente tem que ter cuidado. Olha o caso dos palestinos. São um povo, tem um território, tem soberania sobre uma parte do território, que é a faixa de Gaza, não tem sobre a Cisjordânia, tem um governo, mas ele não é reconhecido pela ONU. Então, por isso, a Palestina não se constitui um país. Em 2015, mais recentemente, a Palestina foi aceita como país membro observador da ONU. Está num processo de ser reconhecida, tá? Mas, obviamente, que um país acaba vetando o reconhecimento da Palestina, que são os Estados Unidos, tá, pessoal? 5 países dentro da ONU têm o poder de vetar o reconhecimento, uma decisão, qualquer coisa, tá? Que é o chamado Conselho de Segurança da ONU, o Security Council. Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é formado por 15 países membros. Tranquilo? 10 são rotativos, vão trocando: Brasil, México, África do Sul, Índia, Paquistão, Japão, Alemanha, Canadá, aquela coisa toda. E 5 não saem nunca. E esses 5, além de ter poder de votar, eles têm poder de veto. Vetar uma decisão, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China. Daí a China tem um contexto histórico um pouco mais complexo, né? Ela entra posteriormente. A ONU é criada ali nos finalmente da Segunda Guerra Mundial e os vencedores: Rússia, na época União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França, que lutaram juntos contra o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esses países saem vencedores, criam a ONU e, obviamente, se colocam com o poder de veto. Posteriormente, pessoal, a China, Taiwan, tá, pessoal? A ilha de Formosa entra também como um país membro. Só que posteriormente, aí por objetivos geopolíticos que não caem na prova de vocês, os Estados Unidos se aproxima da China continental, a República Popular da China, que a gente conhece hoje, e, logicamente, que os Estados Unidos se aproximam depois que a China rompe relações com a União Soviética, e aí os Estados Unidos colocam a China no lugar de Taiwan, que os Estados Unidos também não são bobos. Queriam manter a China próximo para ela não fortalecer uma aliança com a União Soviética, que ao longo
das décadas seguintes, até a década de 90, irá protagonizar a chamada Guerra Fria com os Estados Unidos. Então vão lá e substituem Taiwan por China, que são os 5 países hoje que têm um poder de veto. E os Estados Unidos usam o seu poder de veto para reconhecer a Palestina como um país membro. Tá bom, pessoal? Beleza? Foi? Não se preocupe com isso, porque isso não está na FOG de vocês. Eu só estou explicando essa questão do território formando um país. Tá bom? E aí a gente vem aqui para um segundo tópico importante, pessoal. Características gerais do território brasileiro. Então aqui a gente está tratando de conceitos iniciais, aqui a gente vai vir para características gerais do território brasileiro. Tranquilo ou não? Beleza? Então vamos que vamos. A primeira característica geral aqui, pessoal, que a gente pode falar aqui, relembrar, ir lá nos livros, ir no livro lá da FOG e já começar a dar uma lida. Inclusive já posso pegar essas informações e já começar a colocar lá nos meus mapas. Já posso começar a fazer um primeiro mapa. Professor, eu posso imprimir um mapa mudo do Brasil, da América do Sul? Show de bola! Se você, junto com o do Brasil, imprimir uns 2 lá da América do Sul, bom demais. Que daí tu amplia a sua noção espacial, tá? Primeira característica que a gente pode colocar aqui, pessoal, é a questão da localização do território brasileiro, né? A posição do território brasileiro. Então vamos lá, ó. Localização. Tá, pessoal? A localização geográfica. Localização geográfica. Deixa vocês anotarem aí. Quando vocês anotam aí, tá, pessoal? Só vou aqui beber uma água, tá bom? Só rapidinho.
Pronto. Vamos lá, pessoal? Então, gente, ó a questão já de uma primeira noção aqui espacial. Já posso pegar a América do Sul e já posso pegar isso aqui, ó, a localização do Brasil. O Brasil está integralmente, né, pessoal, localizado na América do Sul. Depois nós vamos falar da questão das fronteiras, né? Tá bom, pessoal? E integralmente está localizado no hemisfério ocidental. Esse ocidental aqui é com letra maiúscula porque é o nome do hemisfério, nome próprio. No hemisfério ocidental. É cortado ao norte pela linha do Equador, sendo que 7% do território está no hemisfério norte e 3% do território no hemisfério, 93% no hemisfério sul. Pega isso agora e faz uma representação visual, pô. Essa é a habilidade que a gente tem que desenvolver. Aí a gente vai lá, né, pessoal? Olha só. Vem cá, todo mundo. Pega o planeta, né, pessoal? O geóide, que é esse formato do planeta. E aí a gente coloca lá, ó, linha do Equador. 0 grau de latitude. É a linha que divide o planeta em 2 hemisférios, em 2 metades, a norte e a sul. Beleza? E, obviamente, eu tenho aqui o meridiano de Greenwich, o marco da longitude, que divide o planeta em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. E onde é que está o território brasileiro? Posiciona. O território brasileiro está aqui, ó. 7% hemisfério norte. Está aqui. Nós temos territórios no hemisfério norte. Isso é importantíssimo. A condição climática da região norte, pô. Tranquilo, pessoal? A condição climática do país como um todo é influenciado por isso aqui, pela minha noção que eu tenho que ter dessa posição aqui, pô. 93% do território brasileiro está no hemisfério sul, em baixas e médias latitudes. O que é baixa latitude? Próximo de zero, baixo, próximo de zero. Então, baixas latitudes, a região norte do Brasil, região nordeste do Brasil. Médias latitudes, a região sul. Altas latitudes, os polos, pô, próximo aos polos, 90 graus, 0 a 90. Aqui, a mesma coisa. Então, o território brasileiro ele está localizado em baixas e médias latitudes. Se eu tenho uma noção espacial de localização, bacana, não vou me confundir com isso. Uai, baixas latitudes é próximo, baixo é próximo a zero. Temperatura baixa, próximo a zero, pô. 40 graus não é uma temperatura baixa. 40 graus de latitude, pô, não é baixa latitude. São médias latitudes. Por que 40 é média latitude? Ela varia de 0 até 90, pô. Aí às vezes a gente pega questões fazendo isso, né? A biodiversidade do Brasil é influenciada pela sua localização em baixas latitudes. O pessoal olha aqui e fala, eita porra, e agora? Como é que eu vou? Tá certo, tá errado? Para e pensa. O Brasil tem uma grande biodiversidade? Tem, é gigantesca. Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal. É influenciado pela localização em baixas latitudes? Lógico que é. Por quê? Porque é um território que está localizado na zona quente do planeta. Se é quente, tem muita energia. Se é muita energia, a vida explode. Se eu tenho pouca energia no ambiente, a vida se limita. As regiões congeladas, as regiões polares, a biodiversidade é baixinha. Por quê? Porque não tem muita energia para os seres se desenvolverem, crescerem, aquela coisa toda. Já onde é quente, obviamente, a biodiversidade vai explodir. Professor, e nos desertos? Tanto quentes e frios, a biodiversidade é baixa. Mas percebe que não é pela temperatura? Porque tem uma baixa biodiversidade nos desertos frios, que são as regiões polares e picos de montanha, mas também eu tenho uma baixa biodiversidade nos desertos quentes. É pela falta de água em estado líquido. Se eu tenho muita energia, mas eu não tenho água, a água também é um fator limitante à vida. Então a biodiversidade diminui. Agora, e no Brasil?
está na região quente e numa região que tem muita água. Por isso que a biodiversidade é muito alta. Então, ó, noção. Aí eu venho aqui, e obviamente que a gente vai lembrar, né, dos nossos professores do ensino fundamental, a gente sabe que o trópico passa aqui, ó, e o outro trópico passa aqui. Trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. O que é isso aqui? É a zona intertropical ou simplesmente zona tropical, que é a zona quente do planeta. E olha o território brasileiro onde é que está. Basicamente ele está na zona quente do planeta. Por isso a biodiversidade é muito alta. Por isso, um dos fatores que favorece o Brasil ser uma potência agrícola é a sua posição. Nós temos um território grande numa condição climática favorável, quente, água abundante. Posição, biodiversidade, produção agrícola. Ó, eu já começo a conectar com outras temáticas. Extremamente importante. Cuidado para isso aqui, tá, pessoal? É muito comum em prova, ó. Hemisfério norte ou boreal. Tranquilo? O termo muito comum no meio da geografia, prova, concurso, ou ainda eu posso usar o termo setentrional. Setentrional. Tudo isso é referência a norte. Se eu falo de boreal, se eu falo de setentrional, eu estou falando de norte. A porção setentrional de Minas Gerais. Pô, porção setentrional de Minas Gerais, eu estou falando do norte de Minas Gerais. Lá tem Caatinga, pô. Já, do outro lado já é a Bahia. Aí eu pego lá uma questão dizendo que a pecuária leiteira na porção setentrional de Minas Gerais... Para, que tá errado. Pecuária leiteira na porção setentrional de Minas Gerais? Não, para. Nem perco o tempo lendo o item, tá errado. Eu já fui lá, ó, na minha noção espacial. Setentrional é norte, eu já joguei lá o norte de Minas Gerais, eu falei, pô, isso é Caatinga, pô. É o polígono da seca. Então é óbvio que a pecuária leiteira, ela não vai se desenvolver fortemente numa região dessa. Então para que o item tá errado. Tranquilo ou não? Beleza? Aí vamos lá, ó. Norte boreal setentrional. O outro hemisfério, nós vamos ter o quê? Hemisfério sul, austral. É daí que vem Austrália, nome do país, né, pessoal? A Austrália, que está aqui, ó. Que, aliás, é um gigante territorial, né, pessoal? O menor de todos os continentes. Depois eu falo sobre isso, tá? Muita gente acha estranho, acha que a Austrália é uma grande ilha. É um pequeno continente. A Austrália não é ilha, tá, pessoal? O nome Austrália é por conta disso, Terra do Sul. E vem daqui, ó, a austral, quer dizer sul, tá bom? Ou eu posso me referir a meridional. A porção meridional do estado do Amazonas sofre com o fenômeno da friagem. Puta merda, porção meridional do Amazonas sofre com a friagem. Tá certo. A gente vai estudar clima do Brasil, mas durante o inverno tem uma massa de ar frio que avança aqui, ó. E por aqui ela avança pelo Chaco, pelo Pantanal, que isso aqui é uma área muito plana, e chega a atuar até na porção sul do estado do Amazonas, no Acre, Rondônia, diminuindo as temperaturas. Obviamente que não vai nevar, obviamente que não vai provocar geada, mas na região amazônica, para quem está aí, para quem conhece, sabe. Pô, 22 graus, 20 graus lá é frio, pô, 18 graus é um frio de lascar. Moçada lá acostumada com 28, com 30, essa coisa toda, é o fenômeno da friagem. O item está certo. Mas olha a minha noção espacial. A porção meridional do estado do Amazonas. Se a questão fala a porção setentrional do Amazonas sofre com o fenômeno da friagem, errado. Porque a porção setentrional já vai estar aqui, ó. É quente pra diabo, pô. Essa massa não consegue chegar até lá. Ela vai atuar até aqui, ó.
Mas ela não vai atuar em Roraima, no Amapá, no norte do Amazonas, no norte do Pará. Essa massa não chega. Mas a gente vai estudar clima, tá, pessoal? Só para vocês irem vendo os exemplos de como que a gente vai usando essas coisas, tá bom? Beleza ou não? E aqui nós temos, obviamente, o hemisfério oriental, também conhecido como hemisfério nascente. Afinal de contas, o Sol nasce do lado leste do planeta. Então, o lado leste é o lado oriental. A porção oriental do Distrito Federal se destaca pelo desenvolvimento de atividades agrícolas, certo? A agricultura no Distrito Federal, apesar de muito pequenininho, ele é desenvolvido na porção leste, na região conhecida como PADEF, a bacia do Rio Preto. Então é ali que nós temos a agricultura mecanizada, aqui no Distrito Federal. O item estaria certo. Porção oriental do DF, leste. E o oeste, também chamado de hemisfério ocidental ou hemisfério poente. Então, por favor, pessoal, esses termos são termos básicos da noção de localização. A gente tem que relembrar, obviamente que vocês estudaram isso em algum momento, mas obviamente que eu sei que muitos de vocês também, né, pessoal, estão aí há um bom tempo já, de repente deu aquela enferrujada, né, pessoal, tá ali na sessão, fazendo trabalho burocrático, aquela coisa toda, ou até mesmo, né, um trabalho mais operacional, mas ficou ali um pouco longe, né, dessas questões e a gente está aqui justamente para relembrar, para fortalecer tudo isso, beleza, pessoal? Então, ó, localização do território brasileiro, importantíssimo eu ter essa noção. E aí eu vou entender o porquê que o Brasil é dito um país tropical. Tá aqui, ó, porque ele está dentro da faixa tropical do planeta. Né? Olha o clima. Tropical de altitude, tropical típico, tropical semiárido, tropical úmido, tropical... Putz, olha o tanto de clima tropical que nós temos. Por que esse tanto de clima tropical? Porque nós estamos dentro da faixa tropical. A gente vai falar de clima, tá, pessoal? Logo, logo a gente trabalha clima, porque é um assunto muito importante também. Mas está aqui a questão da localização, tá? Gente, se é um chat, eu consigo interagir pouco com vocês, né? Saber se eu posso apagar, se eu não posso. Então eu vou aqui devagarinho, com jeito, nessa primeira aula. Vou apagar daqui, que aqui já tem um bom tempo, né? Ali eu vou deixando para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vão anotando aí. Próxima aula, qualquer situação, o chat já estando aí tranquilo, resolvido, aí vocês vão tirando essa dúvida, tá bom, pessoal? Beleza? Características gerais aqui do território brasileiro. Falamos da localização. Então vamos lá, vamos seguir. Fronteiras, né, pessoal? Pessoal, parece uma informação tão boba, tão simples. A América do Sul são 13 países, com 12 o Brasil faz, os outros 12, obviamente, o 13º somos nós mesmos, então não podemos fazer fronteira com nós mesmos, né? Dos outros 12 países, com 10 nós fazemos fronteira. Isso quer dizer alguma coisa. Ou diz alguma coisa sobre o tamanho do território brasileiro, ou diz alguma coisa sobre o formato do território brasileiro. Porque, para e pensa, 12 países vizinhos, com 10 o Brasil faz fronteira. Só não fazemos fronteira com Chile e Equador. Com os outros 10, sim. E isso, obviamente, está associado, pessoal, a
o tamanho do território brasileiro e a sua posição na América do Sul. Tranquilo? O Brasil é muito grande. O Brasil sozinho, ele responde por 45% do território sul-americano. Então quase que a metade da América do Sul é território brasileiro. E olha que a Argentina é gigante. E olha que a Argentina é um país grande. O Peru é um país grande. Mas o Brasil é monstruoso. Então isso é que vai trazer essa noção pra gente. E aí as fronteiras estão, né, pessoal? A leste, Oceano Atlântico. Norte. Guiana Francesa. Suriname. Guiana. Venezuela. Oeste. Podemos colocar Colômbia, Peru e Bolívia. Sul. Paraguai. Argentina e Uruguai. Tranquilo, pessoal? E aí, obviamente, que depois a gente vai falar um pouco dessas partes do território brasileiro. A faixa de fronteira, né, pessoal? Para vocês que são do Exército, principalmente, é um conceito importantíssimo, a faixa de fronteira. Os 150 quilômetros, né, de área de proteção a partir da nossa fronteira com os países vizinhos. Então, obviamente que a gente vai, ao longo das aulas, vamos comentando todas essas questões, vamos visualizando tudo isso. Aqui está muito ainda dentro do âmbito dessa questão da localização, da posição do território brasileiro, tá bom, pessoal? É algo importante que aquilo que eu estou falando vai desenvolvendo essa noção espacial que é fundamental para quem quer fazer alguma prova que tem aí geografia na jogada, tá bom? Então vou continuar aqui, vou apagar aqui agora. Então falamos lá da localização, falamos da fronteira, agora nós temos que falar da dimensão, né, pessoal, o tamanho do território brasileiro. Dimensão territorial, né, pessoal? O Brasil é o quinto, né? O quinto maior país em extensão territorial. E um dos chamados países continentais. Tá, pessoal? E aí eu vou colocar aqui quem são os países continentais para a gente recordar. Os 6 países continentais que nós temos, vamos colocar na ordem, né, pessoal? Primeiro, Rússia, disparado, né? Maior país em extensão territorial do mundo. Segundo,
Canadá. Terceiro, China. Quarto, Estados Unidos. Quinto, Brasil. E o sexto e último, Austrália. Esses são os 6 países continentais. A Índia é grande, a Argentina é grande, o Congo é grande, o México é grande, né, pessoal? Esses países são grandes, mas não podem ser chamados de países continentais. As pessoas generalizam tudo, né? Tudo vira... E a gente vai se distanciando do saber, na verdade. Né? Falar que a Argentina é um país continental, pessoal, é um erro. É um erro porque eu tenho um padrão, eu tenho referência. E a referência é essa aqui, ó. Esses são os 6 países continentais que nós temos no mundo, na ordem. E somente eles são países continentais. Tá bom? Os outros são países grandes. Mas eu não posso chamá-los de países continentais. E aí, obviamente, vamos entender o porquê. Porque tudo tem que ter um porquê. Nada de achismo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Países continentais, porque eu acho. Não. Isso cabe no grupo de WhatsApp, isso cabe na discussão no boteco, do futebol. Aí tá valendo, tudo é eu acho. A discussão no ambiente acadêmico, você tem que ter uma tese. E tem que ter uma explicação, tem que ter um porquê. Não cabe aqui os achismos. Ah, eu acho que a Argentina é continental. Não, não é. Então é isso, somente esses. E o motivo disso é o seguinte, pessoal. Se a gente vai lá no conceito de ilha, a gente aprende desde criança que ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Tanto quando a gente fala de ilha, automaticamente nós nos remetemos à nossa infância. A gente tem aquela visão da ilha dos desenhos animados. Um montinho de areia com um coqueiro, alguém lá perdido, um mundaréu de água, um tubarão ali nadando ali perto o tempo todo. É a visão de ilha que nós constituímos. E essa visão, ela bate com o conceito de ilha. Uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Só que é um conceito infantil. Parou lá na infância. A ilha não é só isso. Por quê que não pode ser só isso? Porque senão a América é uma ilha também. Porque o continente americano, quando eu pego, eu vejo que ele é uma porção de terras, e está cercado de água por todos os lados. Mas a América não é uma ilha. Mas o conceito de ilha diz que é isso, mas a América não é. Percebe então que ficou faltando aí algo um pouco mais sério nesse conceito, pessoal? E o algo é: a ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, desde que igual ou menor do que a Groenlândia. Então, ó, vem cá todo mundo. Ilha se constitui quando eu tenho uma porção de terra cercada de água por todos os lados, desde que seja igual ou menor que a Groenlândia. Opa, desculpa. A Groenlândia. Que é aquela ilha que está lá. Ó, cuidado que eu tenho que ter. Fisicamente ela está na América do Norte, ela está ali do lado leste do Canadá, mas politicamente ela pertence à Dinamarca, que é um país europeu. A Groenlândia pertence à Dinamarca, pessoal, que é um país europeu. Aí tem muita gente, olha só a maldade. Pega lá uma questão de prova e diz que a Dinamarca é um país europeu de território diminuto. A parte europeia é muito pequenininha, mas e a Groenlândia? A Groenlândia é grande demais. Está errado. A Dinamarca é um país grande. Porque a Groenlândia não é um país. Ela é um território da Dinamarca. E é gigantesca. Tudo que for igual ou menor do que a Groenlândia é ilha. Madagascar, ilha. Sri Lanka, ilha. Cuba, ilha. Ilha Espanhola, como o nome sugere, ilha. Fernando de Noronha, ilha. Bacana? Agora, olha isso aqui.
continente. É uma porção de terra cercada de águas ou delimitada, né, geograficamente por marcadores, desde que sejam iguais ou maiores do que a Austrália. Por isso, a Austrália é um continente. A Austrália não é uma grande ilha, ela é um pequeno continente. Tudo que for maior do que ela é continente. Por isso que a América é um continente. África é um continente. Eurásia é um continente. Não são ilhas. Por quê? São maiores do que a Austrália. Mas também são cercados de água por todos os lados. Pô, professor, nunca tinha visto isso. Pô, quem já viu, massa. Quem nunca tinha visto, estamos aqui na aula para isso, né, pessoal? Pra gente avançar aí, vendo, né, relembrando algumas coisas, ou fortalecendo, ou vendo coisas novas. Professor Rafael, te apertei agora. Groenlândia. Tudo que for igual ou menor é ilha. Austrália. Tudo que for igual ou maior é continente. E um território que seja maior do que a Groenlândia e menor do que a Austrália. Uma porção de terras. Ó, maior do que a Groenlândia e menor do que a Austrália. Não existe. Pega o mapa mundo. Não existe. Por isso, justamente, que foram utilizados como referência. Então, não existe. Beleza? Aí vem cá todo mundo. Austrália, o menor dos países continentais. Por que que esses outros países também são chamados de continentais? Porque os seus territórios são maiores do que a Groenlândia. Quer dizer que eles são continentes? Não, porque eles estão juntos com outros países que formam continentes. Mas se fossem, por exemplo, se na América do Sul o Brasil fosse separado da América do Sul, o território brasileiro, fosse circundado pelo Oceano Atlântico, o Brasil não seria uma ilha, seria um continente de um país só. Pô, galera, agora eu precisava do ok de vocês para saber se todo mundo entendeu ou não. E como é que a gente faz agora? Pô, eu não vou saber se vocês entenderam ou não. Mas eu espero que sim. Então, quando eu pego o território desses países, a Austrália, ela está circundada por água. Ela é o menor de todos os continentes. Esses outros países não estão circundados por água, porque eles estão juntos de outros países. Mas se fossem separados, o território deles é maior do que o da Austrália. Então seriam continentes. E somente por isso, esses 6 podem ser chamados de países continentais. Gente, qualquer dúvida depois vocês sinalizam para mim, mas a gente tem que avançar, tá bom? A gente não pode ficar parado aqui tanto tempo nessa questão aqui, tá? E quando a gente diz que o Brasil é o 5º, né, pessoal, maior do mundo, eu não recomendo que a gente decore, né? Mas a gente tem que ter uma noção, tá, pessoal, do que eu estou falando. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, arredondando aqui, né, pessoal? O Brasil está aqui, ó, com 8 milhões e meio, Estados Unidos com 8 milhões e 900, a China já bate o 9, Canadá quase 10 milhões, a Rússia 17 milhões, a Austrália 7 milhões e 800, se não me falha aqui a memória, mais ou menos nessa casa, tá? Então, aqui, ó, pra gente ter uma noção, né, pessoal? O Brasil é gigantesco, assustadoramente grande, é o 5º colocado. A Rússia tem o dobro do tamanho do território brasileiro. É o dobro, são 2 Brasis no tamanho. É algo assustadoramente grande. E aí vem a questão, né, pessoal? Quando a gente fala dessa dimensão aqui no Brasil, aí a gente vai vir aqui, ó. Aliás, isso aqui eu não vou nem anotar, tá, pessoal? Porque isso aqui está muito no campo da leitura, está no campo mais do debate, da discussão. A gente somente tem que pensar, quando a gente fala nessa extensão aqui, ó, a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Vantagens e desvantagens
da grande extensão territorial do Brasil. É vantajoso ter um país tão grande? Sim e não. Sim, biodiversidade, diversidade climática, abundância de espaços para agropecuária, abrigo de recursos naturais, minérios, água. Eu tenho muitas vantagens de ter um território muito grande, mas eu também tenho desvantagens. É difícil administrar, é difícil promover políticas públicas de desenvolvimento, é difícil implantar infraestrutura, saneamento básico, de transporte. Imaginem vocês, construam uma rodovia de 2.000 quilômetros no Brasil. Aliás, não construa rodovia não, já tem rodovia demais. A gente precisa de ferrovia. Construa uma ferrovia de 2.000 quilômetros no Brasil. Ela vai do interior ao litoral e dependendo do interior, nem chega no litoral. Pô, quem viaja aí de carro sabe disso, bicho. Atravessa a Bahia, atravessa Minas Gerais, atravessa o Mato Grosso, o Pará, não acaba nunca. Tu começa o dia viajando nesses estados, acaba o dia, tu vai dormir dentro do mesmo estado, pô. Tu viaja o dia todo. Então, 2.000 quilômetros de uma ferrovia no Brasil, praticamente você não vai ligar nada a nada, pô. Agora, pega um país europeu, 2.000 quilômetros. Tu cruza uns 4, 5, 6 países, dependendo da região da Europa. Se for em um país só, de repente você liga o país de norte a sul, de leste a oeste, aquela coisa toda, com 2.000 quilômetros de ferrovia. Então é difícil administrar. É difícil fechar e vigiar e proteger as fronteiras. Olha a fronteira do Brasil, pessoal. Vocês são os especialistas em fronteira. O Brasil tem 22.000 quilômetros. 22.000 quilômetros de fronteira. Mais de 7.000 terrestres. Mais de 7.000 quilômetros de fronteira terrestres. Né, pessoal? Quilômetros de fronteira terrestres. E detalhe, desses mais de 7.000 quilômetros de fronteira terrestre, pessoal, vamos parar e vamos pensar. São com 10 países diferentes. Cada um com seus problemas. Contrabando, tráfico de drogas, de armas, animais silvestres, pedras preciosas, seres humanos. E tudo isso vai se refletir em quê? Atividades criminosas aqui dentro do Brasil. Polícia Federal, Exército Brasileiro, CISFRON, né? Alguém aí deve trabalhar com CISFRON, pessoal. Conhece o programa, né? O CISFRON, vocês são do Exército, devem conhecer, né? O sistema aí de vigilância da fronteira. Porra, precisa de muito recurso, precisa de muito dinheiro que muitas vezes o país não tem. Até que tem, né? O nosso problema são outros, mas que não vêm ao caso agora. Tá, pessoal? Então, assim, é difícil, pô. Então, eu tenho vantagens e eu tenho desvantagens. Tá? Então, fica aí o ponto de interrogação na aula. Obviamente, não vale a pena a gente ficar aqui elencando, escrevendo tudo isso, mas a gente tem que pensar que essa extensão territorial é um ponto aí a ser pensado. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Outro tópico. Uma outra característica do nosso território que é importante, pessoal, pontos extremos. Pontos extremos do território brasileiro.
Noção espacial, pessoal, representação. Olha lá a importância sempre. Mapinha, desenhar, pá, não é só memorizar. É muita informação para a gente memorizar em pouco tempo. Né, pessoal? Alguns de vocês talvez já venham se preparando há algum tempo, outros começam uma preparação agora, são meses de preparação para uma prova, que tem conteúdos gigantescos, não é só geografia, o conteúdo de história é muito grande, o de geografia é gigantesco, ainda tem, né, pessoal, toda a parte de legislação, enfim, muito conteúdo. Se a gente for para o exercício somente da memorização, é difícil demais, gente. A gente tem que buscar mecanismos para que se entenda as questões, correlacione aquilo que eu falei sobre a noção espacial. É importante desenvolver um método de estudo que te ajuda nesse sentido, porque só memorizar, só decorar, vocês não vão dar conta. A gente tem que desenvolver algumas técnicas, tá, pessoal? Então, de novo, eu fortaleço. Um outro ponto do território brasileiro para a gente poder cair agora num que é importantíssimo, que vai ser a questão da amplitude, tá, pessoal? É a noção que a gente precisa ter dos pontos extremos do Brasil. E aqui há uma certa confusão, tá, pessoal? A gente tem que ter um cuidado. Primeira coisa, gente, quem são os pontos extremos do território brasileiro? Norte, sul,
leste e oeste. Ao norte, pessoal, o ponto extremo, o ponto limite, o ponto mais ao norte que nós temos no nosso território é o Monte Caburaí, em Roraima. Cuidado com isso. Muita gente acha que é o Iapoque, no Amapá. Ô, confusão terrível, pessoal. Como é difícil às vezes isso aqui. Poema, músicas, versos e prosas que falam de um Brasil grande, do Iapoque ao Chuí. Sim, o Brasil é grande, do Iapoque ao Chuí. Mas o Iapoque é o ponto extremo litorâneo norte do Brasil. Por quê? Porque olha aí, ó, a noção espacial. Se eu tenho noção espacial, eu sei que aqui é o Uruguai, ó, Argentina, pá, Chile, aquela coisa toda. Se eu tenho noção espacial, eu sei que vem aqui, ó, Guianas aqui, ó. Então, os pontos extremos litorâneos do Brasil, daqui, ó, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, é o ponto mais extremo ao sul do Brasil. Iapoque, lá no Amapá. O rio Iapoque é a divisa, é a fronteira. De um lado do rio, o Brasil, do outro lado do rio, já a Guiana. Então pronto. Mas a gente está falando de ponto extremo do território brasileiro. Aí quando a gente pega aqui, ó, gente, ó, o Iapoque está bem ao norte, mas o Monte Caburaí está um pouquinho mais ao norte. Então, ponto extremo geral do Brasil não é o Iapoque. Tá aqui, ó, Iapoque. Não é, é o Monte Caburaí em Roraima. Já o ponto extremo sul não se discute, é o Arroio Chuí no Rio Grande do Sul. De um lado é o Rio Grande do Sul, do outro lado já é o Uruguai. Acabou. O que chama a atenção nesse caso? Existe uma certa equidistância. Igual. Distâncias iguais. A distância em linha reta entre o extremo norte e sul é praticamente a mesma coisa em linha reta entre o leste e o oeste. Um é 4.314 quilômetros, o outro é 4.374 quilômetros. Por incrível que pareça, uma coincidência do nosso processo de formação territorial. A distância é praticamente a mesma, 4.314, 4.374, 75 quilômetros. Ou seja, esses poucos quilômetros aí no universo de 4.300 não são nada. Então, pessoal, há uma equidistância. Isso quer dizer um monte de coisas sobre o território brasileiro. Já vamos falar algumas delas. Ponto extremo, tá, pessoal? Longitudinais. Esses aqui são os latitudinais, né? Norte e sul, tá? Variação latitudinal, variação norte e sul. Variação longitudinal, leste e oeste. Ponto extremo leste, a famosa Ponta dos Seixas na Paraíba, né? Ao sul ali de João Pessoa, logo assim saindo de João Pessoa tem ali a praia, né, dos Seixas lá, né, pessoal? A Ponta dos Seixas, que é o ponto do território brasileiro mais a leste, onde primeiro o sol nasce no território brasileiro. Tranquilo? Logicamente que desconsiderando as ilhas, né, pessoal? A parte continental. Tá bom? Então tá aqui a Ponta dos Seixas. Já do lado oposto, o oeste, nós temos a Serra de Contamana, no Acre. Serra de Contamana, no Acre. Tá, pessoal? Aqui são os pontos extremos do Brasil e com a atenção para essa equidistância desses pontos extremos e para o detalhe do ponto extremo litorâneo, que é o Iapoque. Mas o ponto extremo geral do território brasileiro, a gente sabe que é o Monte Caburaí, em Roraima. Tranquilo? Então, anotem aí, por favor, isso aí, pessoal. Gente, olha a importância aqui da representação visual. Vocês estão vendo? Eu pego um texto e eu faço a representação visual. O tempo todo eu tenho a clareza da localização, a informação, eu tenho muito mais facilidade para interpretar. É essa habilidade que eu quero que você desenvolva. Pô, professor, mas é difícil desenhar. É muito difícil desenhar o mapa do Brasil. Tanto que não é sempre que eu vou acertar desse jeito, não. Ficou até bonitinho, não ficou, pessoal? Ficou um mapinha bacaninha aqui, um mapinha do Brasil. Mas é muito difícil mesmo. Mas não é... Tem muito estudante que confunde isso. Tem muito aluno que confunde isso. Eu faço isso, ele acha que eu quero que ele desenvolva a habilidade do desenho. Não é nada disso, não. Noção espacial. Olha aqui o seu Brasil, ó. Ó, para aqueles que estão aí pensando que eu estou querendo que você aprenda a desenhar. Nada disso.
Eu quero que você desenvolva a noção espacial. Olha o seu Brasil aqui. Pode ser assim, ó. Você não consegue desenhar? Não tem problema não, faça isso aqui. O que está aqui? Ponto extremo norte aqui, ponto extremo sul. E aqui, ponto extremo leste. E aqui, ponto extremo oeste. Vai lá e bota aí os pontos. Acabou. Não é qualidade do desenho, é noção espacial. Por favor, não confundam isso, tá, pessoal? Beleza? Dando um tempinho, tá, pessoal, para vocês irem, né? Fazendo aí as anotações de vocês, as... Beleza, pessoal? Tranquilo isso aqui, gente? Sem ter essa referência com vocês é complicado. Mas vamos lá. Vou considerar que vocês foram aqui. Vem pra cá agora. Importantíssimo isso aqui, gente. Pensa num troço que pega, cara. Pensa num conteúdo que é o bicho na prova de vocês. Na prova de vocês, na prova pros meninos que vão fazer ESA, né? Para o Exército, de uma forma geral, gosto muito dessa temática. Clima. Não é que a gente vai trabalhar clima agora. Calma lá, não vou falar de clima agora. Logo, logo nós vamos chegar às aulas de clima. Mas eu tenho que mostrar para vocês que ainda dentro dessa questão territorial, pessoal, uma das grandes consequências desse território muito grande, de uma amplitude muito grande, é a diversidade climática.
Eu falei para vocês que o território brasileiro ele tem uma equidistância entre os pontos extremos leste e oeste e os pontos extremos norte e sul. Isso traz algumas consequências, algumas características. Para quem tem essa noção aí, visualiza o território do Chile. Olha o território do Chile. O território do Chile, ele tem uma grande amplitude latitudinal. Entre o ponto extremo sul, lá na Terra do Fogo, e o ponto extremo norte, lá no Atacama, é uma distância também muito grande. Não são os mesmos, né? 4.000 e pouco lá do Brasil, mas é muito grande. Agora, olha a diferença. Quando o Brasil tem uma grande amplitude latitudinal, mas também tem uma grande amplitude longitudinal, eu dou a esse território, por exemplo, algumas características como, gente, estratégia de defesa. Pega a capital, tira do litoral, bota para o interior, 1.200 quilômetros, e ainda continua a mais de 1.000 quilômetros das fronteiras terrestres. Eu tenho possibilidades, estrategicamente falando, pessoal, nas teorias, né, de defesa, de estratégia de guerra, Clausewitz, essa coisa toda, de proteger isso aqui. Não foi o motivo principal da construção de Brasília. Não foi o motivo principal da transferência da capital. O motivo principal foi promover a integração do território brasileiro, da faixa litorânea, que a gente vai estudar isso, que tudo se concentrou lá, para o interior vazio. Esse foi o motivo principal. Porém, todavia, desde a época do Império, existia-se a preocupação com a estratégia de defesa da capital desse país, que desde a sua independência, 1822, via uma geopolítica se desenvolver e uma intenção das potências europeias recolonizarem a América. Doutrina Monroe. Para quem não se lembra, presidente americano James Monroe, em 1823, um ano apenas depois que o Brasil se tornou um país independente, num inflamado discurso, tá, pessoal, no Congresso americano, ele sai com um discurso forte contra a política imperialista das potências europeias e no meio do discurso ele sai com uma frase que se tornou a síntese da doutrina geopolítica dos Estados Unidos. A América para os americanos. Por que a América para os americanos em 1823, dito pelo presidente James Monroe? Europa não adianta vir recolonizar a América. Pessoal, as potências europeias, para sustentar o seu crescimento e o seu desenvolvimento, estavam sedentas por novos territórios, matéria-prima, novos mercados, fonte de energia, para abastecer o seu processo de industrialização, que já estava em curso. Então a ideia era sair da Europa e colonizar a América de novo, assim como fizeram séculos atrás Portugal e Espanha. Só que agora era a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a Holanda, a Bélgica do rei Leopoldo. Só que no continente americano se desenvolvia e já se tinha consolidado uma grande potência também industrial, os Estados Unidos da América. E não é que eles são bonzinhos. No campo da geopolítica, é um erro as pessoas acreditarem no bem contra o mal. Não. Cada país defende os seus interesses. Todo mundo é do bem, todo mundo é do mal. Isso serve lá para Marvel, isso serve para as historinhas da DC, isso serve para desenho animado. Para a vida real, esquece isso. Cada nação defende os seus interesses. Os Estados Unidos não eram bonzinhos ao bloquearem uma possível colonização da América novamente. Os Estados Unidos estavam falando América para nós americanos. Eram os Estados Unidos garantindo os seus mercados e as suas reservas de energia e de matéria-prima para o seu processo de industrialização que estava em curso. E o Império do Brasil sabia, obviamente, das estratégias tanto europeias quanto dos Estados Unidos, a qual nós estamos na sua zona de influência.
tudo interfere. Na prática, o que isso significava? Transferir a capital era uma estratégia de uma possível necessidade de defender o território brasileiro. De novo, não foi o motivo principal, mas foi um fator considerado. Por que a gente consegue fazer isso? Pela nossa elevada equidistância entre os nossos pontos extremos. Agora pega o território chileno. Pega a capital, Santiago. Transfere ela para proteger. Você vai pôr ela onde? Percebe? Ela está vulnerável pelo oceano e ela está vulnerável pelo continente. E não tem onde eu, entre aspas, esconder Santiago. Já Brasília está muito bem escondida. Olha o território que um possível invasor teria que dominar, que ocupar e que se manter nesse território até a capital do país. Percebem, pessoal, que tem aqui questões relevantes? Só estou dando um exemplo, tá? Existem várias outras questões. Aí vamos lá. A grande amplitude latitudinal do Brasil, então, é responsável, pessoal, pela grande diversidade climática do nosso país. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui de eu fazer esse esquema do jeito que eu quero. Ah, dá. 17 minutos dá, pessoal. 17 minutos dá pra gente fazer muita coisa. Ó, gente, vem cá todo mundo. Presta muita atenção no esquema que eu vou relembrar com vocês aqui. Com certeza vocês já viram isso em algum momento da época da escola. Só que tem muito tempo também essa época de escola, né, pessoal? Aí talvez a gente tenha esquecido, mas vem cá todo mundo. Visualiza o planeta. O planeta está aí. Vou apagar isso aqui, tá, pessoal? O planeta, pessoal, ele tem o que a gente chama de zonas macroclimáticas. Se você entender isso aqui, e se você desenvolver a noção espacial dos territórios, seja ele de que for, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, você mata uma parte importante do entendimento sobre clima. Olha lá. Vamos colocar aqui, pessoal. Linha do Equador. Trópico de Capricórnio. Trópico de Câncer. Nossa, ficou torto isso aqui. Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Antártico. Inclusive região antártica, né? Onde nós temos lá a base Comandante Ferraz. Não é isso, pessoal? Então pronto, tá aí. O planeta, pessoal, ele é um corpo extremamente dinâmico. Quando a gente representa o planeta nessa estrutura, que é uma estrutura básica, a gente não pode confundir e perder de referência alguns pontos. Por exemplo, aqui eu estou fazendo o planeta, polo norte, polo sul, linha do Equador, tudo isso, mas sem a inclinação de 23 graus. O planeta é inclinado. Assim, ó. Ó. Norte, sul. Eu vou tirar o eixo e vou colocar a linha do Equador. Assim, ó. O planeta é inclinado, assim.
O que na prática isso quer dizer? Que em relação ao Sol, a distribuição de luminosidade, ela varia. Olha, por exemplo, nisso aqui. Os raios solares. Qual hemisfério mais está recebendo raios solares? O hemisfério sul ou o hemisfério norte nessa posição? Vejamos. Vamos lá, todo mundo. Vamos analisar. Nessa posição, todo mundo percebe e concorda que o hemisfério sul está recebendo mais sol do que o hemisfério norte? Inclusive, olha os raios solares. Eles não vão chegar no polo norte. Aí a gente vai ter lá o famoso momento em que você tem um dia todo, 24 horas, e o sol não aparece. Por quê? Porque quem está aqui não vai conseguir ver o sol. Você vai ter um dia inteiro de noite. Já no polo sul, você vai ter o fenômeno do sol da meia-noite. O planeta vai dar uma volta no seu eixo e o polo sul não vai se esconder do sol. Você vai ver o sol 24 horas. Vai dar meia-noite e o sol vai estar lá. Só que nos polos, por exemplo, no polo, o sol não nasce no leste e passa para o oeste. Nos polos, o sol circula aqui, ó, mais próximo da linha do horizonte, por causa desse ângulo aqui, ó. Visualiza, o planeta vai dar uma volta e onde você vai ver o sol? Percebe? Isso quer dizer que nessa época do ano, no hemisfério sul, vai ficar mais quente, é verão. Já o hemisfério norte, com menos sol, vai ficar mais frio, é inverno. Por isso que as estações do ano são trocadas de um hemisfério para o outro. 6 meses depois, o planeta Terra está do outro lado do Sol. Só que ele mantém a inclinação. Então, do outro lado do Sol, vamos lá, não foi o Sol que passou, hein, pelo amor de Deus. O Sol é quem mantém o sistema solar, tá? Foi a Terra que foi lá para o outro lado. Mas como aqui não dá para inverter, é como se eu tivesse trazido o Sol para cá. O Sol estando aqui, olha lá, quem vai receber agora mais energia solar? O hemisfério norte. Por isso que 6 meses depois, não é mais inverno, é o verão no hemisfério norte. Já no hemisfério sul, 6 meses depois, a gente já saiu, né, do verão, a gente já passou pelo outono e nós entramos no inverno. Essa é uma das consequências da inclinação do planeta, as estações do ano. Então, por favor, tá, pessoal? Só para relembrar isso, o planeta é inclinado. Mas olha só, repara aqui um detalhe comigo. Sol, planeta, inclinado. Repara só, hein? Até fazer de vermelho aqui para ficar mais fácil. Olha o Sol. Ó a região tropical. Ó, vai receber sol, vai receber sol. Agora, 6 meses depois, a Terra está do outro lado do Sol. Tá aqui, ó. Olha o trópico. Vai receber sol, vai receber sol. Por isso que, independente da estação do ano, a região entre os trópicos ou a região intertropical, ela é a região mais quente. Olha o inverno na região amazônica. É quente do mesmo jeito. Não é tão quente quanto o verão, mas é quente também. Olha o inverno no Nordeste. Agora, olha na região sul. A região sul do Brasil está aqui, ó, fora dessa região. Então, no sul, no verão, é quente. Mas no inverno, é muito frio. Porto Alegre. Verão, 38 graus. Pode dar 40 graus no verão. No inverno, pode nevar. Dá 2 graus, dá 1 grau, dá 0 grau fácil. Se tiver alguém daí, ou alguém que conheça, sabe que é assim. Então, é essa noção que eu preciso que vocês tragam para cá. A região do Equador é quente de qualquer jeito. A região próxima ao Equador vai ser quente de qualquer jeito, pessoal. A região dentro dos trópicos também vai ser quente. E como que a gente chama isso? Vem cá todo mundo. Aqui é que está o pulo do gato, hein? Segunda grande dica da aula de hoje, hein? Primeira, noção espacial. Segundo, esse esquema aqui, ó. Aprendam esse esquema que você resolve clima e um monte de outras coisas. Essa região aqui, ó,
5 graus para o norte da linha do Equador, 5 graus para o sul da linha do Equador, vai constituir uma zona macroclimática. O que é o macroclima? Os macroclimas são aqueles climas que têm uma área de atuação em toda uma faixa do planeta. São muito grandes, macroclimas. Então aqui nós temos a zona macroclimática chamada de zona equatorial. Clima equatorial. Floresta equatorial. Amazônia está aqui? Tá. Qual o nome da floresta amazônica? Uai, professor, floresta amazônica. Esse é o apelido dela. Qual o nome técnico da floresta amazônica? Ué, professor, não sei. Pois é isso que eu estou te ensinando, que não é decorar, é entender. Floresta equatorial. A Amazônia é seca ou é úmida? Não, professor, é úmida, chove pra cacete. Então pronto, então tu sabe o nome dela, pô. Floresta equatorial úmida. Qual o apelido? Floresta amazônica. Nome técnico, floresta equatorial úmida. Qual é o clima? Clima equatorial. Ah, professor, caralho! Uai, gente. Vocês acham que a gente tem condições de decorar tudo? Não, tem coisa que eu tenho que entender, que eu tenho que relacionar, pô. Aí vem cá, todo mundo. Vem cá, todo mundo. Zona intertropical ou simplesmente tropical. Vem cá, vem cá, vem cá. Filma aqui, todo mundo. Filma aqui, filma aqui, filma aqui, filma aqui. Zona tropical ou inter. Inter quer dizer entre. Internacional, entre uma nação e a outra. Intertropical, entre um trópico e outro. Entre um trópico e o outro, tudo que está aqui dentro, zona tropical. Tudo que está aqui dentro, zona equatorial. Brasília, clima tropical. Cerrado, vegetação o quê? Tropical, típica. Nordeste, qual o clima predominante? No litoral, clima tropical úmido, porque está no litoral é úmido. Depois a gente vai estudar isso. E no sertão, tropical semiárido. É quase árido, não é árido, mas é tropical. Ah, professor, então estou entendendo. Calma aí, professor. Se eu tenho um país pequeno, com uma baixa amplitude latitudinal, ele só vai ter um tipo de clima. Equatorial, tropical. Isso. Se o país tem uma grande amplitude longitudinal, quanto maior sua amplitude longitudinal, mais faixas climáticas ele vai ter. Por isso que a diversidade climática aumenta. Essa é a zona quente do planeta. Isso aqui é a zona onde a incidência de sol é muito baixa. Por isso que a gente chama de zona o quê? Frias. Ou zonas polares. Vem cá todo mundo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá todo mundo, filma aqui, filma aqui. Zona fria ou polar. Se um país for muito pequeno e tiver ali, ele só vai ter clima polar. Baixa amplitude latitudinal, baixa diversidade climática. Elevada amplitude latitudinal, elevada diversidade climática. Outros fatores também vão concorrer para isso. Olha aqui todo mundo, vem cá todo mundo. Vem cá. Que zona é essa aqui? Zona fria do sul, ou também chamada de zona polar. Nós temos duas zonas polares. Aqui a incidência de sol é tão baixa que é muito fria, congelada. Aqui a incidência de sol é muito grande, então é quente. Entre o frio e quente, nós temos o mais ou menos. Uma época do ano é quente, outra época do ano é frio. Nós temos a zona temperada. Ó, zona temperada. Então eu pego aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui, ó. Zona temperada do norte. E aqui? Zona temperada do sul. Presta atenção nisso aqui, gente. Se eu sei a localização do país, eu tenho uma noção espacial, eu já tenho uma noção de clima dele. Por exemplo, o Japão está aqui, ó. Olha o Japão aqui. Qual o clima predominante no Japão? Clima temperado. Eu decorei que o clima do Japão é temperado? Não. Eu desenvolvi a noção espacial do território japonês.
Como eu sei montar esse esquema, automaticamente eu sei que o Japão predomina o clima temperado. E quanto mais para o norte, mais frio. O norte do Japão é mais frio ainda do que o sul. Uma cidade como Fukuoka, que está mais ao sul, ela é mais fria do que Tóquio, que está na região mais central um pouco. Outros fatores podem interferir nisso. A altitude, vocês sabem disso. Quanto mais alto, mais frio. Depois eu explico por quê. Argentina, opa. Chile, opa. Eu sei onde estamos. Então eu sei a condição climática geral. Agora vem cá. Na atmosfera, essa transição não é abrupta. Eu não estou aqui num lugar, ai que frio, dou um passo, entro para a região tropical e falo, ai, calorzinho bom. Não. Nós temos uma longa faixa de transição. Então vem cá todo mundo. Vem cá todo mundo. Olha isso aqui. A transição da zona polar para a temperada é a zona chamada de quê? Subpolar. E aqui, a mesma coisa. Que zona é essa? Vou pôr para cá para ficar mais fácil. Ó. Zona subpolar. Ah, professor, então calma aí. Um país que esteja aqui, olha o território desse país. Ah, professor, estou começando a entender. Esse país tem clima polar? Tem. Aonde? No norte. E a região central desse país, qual é o clima? Subpolar. E o sul do país, qual é o clima no sul desse país? Clima temperado. Eu não preciso decorar. Eu sei que naquele país, por exemplo, a Rússia, que é muito maior, mas está ali naquela região ali. O norte da Rússia é clima polar. A parte central da Rússia é clima subpolar. A parte sul da Rússia é clima temperado. Bacana? Noruega também está posicionada ali. Suécia também está ali. Suécia tem clima polar? Tem. Mas tem subpolar? Também tem. E o sul? Temperado. Inglaterra tem clima polar? Não, porque a Inglaterra está um pouco mais ao sul. Tem subpolar? Tem. Tem temperado? Tem. Se eu sei a posição, eu sei a condição climática. E aqui? Aqui também eu vou ter uma zona de transição. Aqui e aqui. Olha essa zona aqui de transição. Subtropical, porque aqui é o trópico, não é o polo. Então aqui, ó, zona subtropical. E aqui, a mesma coisa, subtropical. Aí vem cá. Olha aqui, olha que massa isso aqui, pessoal. Pega o Brasil. Norte do Brasil, clima equatorial. Região central do Brasil, clima tropical. Tropical de altitude, tropical úmido, tropical semiárido, tropical típico. O que vai diferenciar um do outro? A altitude, a proximidade do mar ou o seu distanciamento. E o sul do Brasil, clima subtropical. Qual a característica do subtropical? As estações são muito marcadas. Inverno é frio, verão é quente. Primavera, desabrocha tudo, flora, aquela coisa toda. Outono, as folhas caem, a vegetação se prepara para a entrada do inverno. É isso, é entender, não é somente decorar. Pessoal, dica valiosíssima. Isso aqui vale ouro para a prova de vocês. Próxima aula, a gente vai falar de amplitude longitudinal, leste-oeste. Quais são as consequências disso? Beleza? Gente, deu o nosso horário. Emendamos uma aula com a outra, né? Fomos 2 aulas direto. Próxima semana, uma aula só, tá, pessoal? Essa aula foi para equilibrar as aulas. Semana passada vocês tiveram... Não, semana passada vocês não tinham começado, tá? Aí foi porque eu entrei em outra turma, 2 aulas, para dar uma equilibrada. Essa noite eu fiquei 2 aulas com vocês, tá? Mas não é assim. Foi bom que a gente adiantou legal. Costuma ser uma aula só. Eu e o professor Clécio, o professor de História, a gente revezando aí com vocês às noites de quinta-feira. Um forte abraço em todos vocês e aí com o chat regularizado, eu não sei o que houve, aí a gente vai conversando.
Tá bom? Forte abraço em todos vocês, boa noite, ótimo restinho de semana e ótimo final de semana para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado.